Muito bem, muito bem. Bem, estou hoje aqui com vocês, né, nessa ilustre escola. Eu tenho um carinho muito grande aqui pela Uninove, já estive aqui algumas vezes, conheço os coordenadores, conheço os cursos aí que vocês frequentam, né? É uma escola aí muito bacana, né? Dá muitas oportunidades para vocês. E hoje nós vamos estar discutindo um pouco sobre contratos inteligentes, blockchain e consenso. Reduzindo. Ok? Bem, eu deixei aqui uma provocação, né? É um cidadão ali pedindo sal, né, para poder comer. E, bom, ele está lá, né, comendo, no segundo quadrinho, no terceiro, bem, olha, eu quero, né? E aí tem um camarada, um sistema do outro lado dizendo assim, já eu sei, você quer o sal, mas é que eu já estou bolando um sistema genérico, né, que você possa pedir o sal, a pimenta, etc., né? E aí ele reclama, pô, mas peraí, já faz 20 minutos que eu pedi o sal. Eu também estou levando em consideração, o sistema diz, né, o tempo de resposta que eu estou levando aí, né, que eu vou ter reclamações ou não, né? Isso é só uma paródia com o ambiente, muitas vezes, que a gente vive hoje, né? Às vezes você diz, puxa, se não fosse tão automatizado, seria mais rápido até, né? E, na verdade, é isso que a gente busca, às vezes, fazer o contrário. Mas, quando entram novas tecnologias, o blockchain é uma delas, né? Muitas vezes a gente tem que parar, pensar, né? E nem sempre os primeiros sistemas são os sistemas perfeitos. O que eu preparei hoje para vocês, né? O que eu imaginei? Primeiro, a gente investir um pouco de tempo desse espaço aqui que nós estamos dividindo para entender o que é o blockchain, né? O blockchain ele é a base das criptomoedas, e, portanto, eu vou falar, então, um pouquinho em criptomoedas, vocês vão entender o porquê, o blockchain. E, tendo esse entendimento do blockchain, vocês vão entender que a questão do consenso do blockchain ela é uma ferramenta essencial para a gente operar com criptomoedas e com questões diferentes das criptos, como, por exemplo, né, os contratos inteligentes, que de um tempo para cá, vocês vão ver que esse assunto não é tão novo, mas de um tempo para cá, isso passou a chamar muito a atenção, né? Por que não automatizar os contratos usando também essa tecnologia, né? E nós temos novos desafios aqui para a área de direito, né? Porque os nossos colegas aqui do direito passam também a ter aí uma visibilidade em cima do que está acontecendo em termos de tecnologia, que antes não acontecia, tá? Em lógica formal, que normalmente vocês, eu imagino, vocês estudam isso já na formação de vocês. Tudo bem, gente? Okay? Então, vamos falar um pouquinho sobre o blockchain. Se eu vou falar sobre o blockchain, eu não posso deixar de falar do Bitcoin, né, BTC, abreviação BTC, simplesmente porque o market share, né, se a gente der uma olhadinha no market share, deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui, acho que não. Tá. Se a gente der uma olhadinha no market share, você vai ver que, né, boa parte do market share, quase 200 bilhões desse market share, é Bitcoin, né? Então, se você quiser pensar numa moeda, numa criptomoeda, né, e num primeiro blockchain para estudar, você vai ter que estudar o Bitcoin, né? O segundo maior mercado, e não por acaso, é do Ethereum, né? É do Ethereum, com 105 bilhões. E o terceiro é do Ripple, né? E se você somar esses três, já dá mais da metade da pizza, né? Eu não sei se vocês fazem ideia de quantas criptomoedas existem no mundo. Então, a última vez que eu pesquisei, tinham mais de 1.300 criptomoedas ativas no mundo, né? E, obviamente, você estudando as três, já te dá uma base de mais da metade da pizza. A última que eu ouvi, não foi, talvez, um assunto tão sério, foi nas vésperas do término do antigo governo e no início do novo governo, a FUNAI aprovou às pressas, com uma empresa de consultoria, a implementação de uma criptomoeda indígena, né? Seria um contrato de 80 milhões de dólares, isso foi engraçado, pelo valor e pela pressa, né, com que fizeram. E logo, obviamente, nos primeiros dias de governo, né, eles fizeram uma revisão desses contratos feitos às pressas, né?
Então veio para a mídia, escuta, né? Até os nossos índios estão interessados em criptomoedas, por que não, né? Mas não num contrato feito às pressas, né? Nos 2 últimos dias de governo e nesse valor. Tá? Então, como curiosidade aí para vocês. Quando a gente fala, então, de criptos, eu não tenho como deixar de mencionar um ator muito importante nesse cenário e, ao mesmo tempo, muito misterioso, né? É o Satoshi Nakamoto. Não sei se vocês já ouviram falar do Satoshi Nakamoto. Se você der uma googada, você vai ver que tem diversos Satoshis Nakamotos, né? Aí, japoneses. Inclusive, durante muito tempo, foi perseguido pela mídia como sendo o autor, né, do primeiro paper que sustenta, né, todo esse ambiente de criptomoedas. Então, portanto, vocês podem ver que ele é bastante recente. Ele é um paper de 2008, e o mais interessante é que ele nunca foi publicado cientificamente, né? Ele possui uma série de indexações, já vou mostrar para vocês, mas nunca foi publicado cientificamente. E o mais interessante também é que o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, né? Então, ninguém conhece o Satoshi Nakamoto. E na semana passada, saiu na mídia, então, compartilhando com vocês, que dia 5 de abril seria o aniversário, ninguém sabe quem é, mas seria o aniversário do Satoshi Nakamoto, e ele teria 44 anos ainda por cima, né? E celebraram, enfim, né, o aniversário com uma série de anúncios nas mídias de tecnologia. Isso eu achei bem interessante, né? E sempre com essa figurinha da interrogação. Para vocês saberem, o candidato mais provável, autor, né, desse paper, é um bilhardário, né, australiano chamado Craig Wright. Ele é um doutor e professor, né? Ele foi à mídia, alguns anos atrás, procurou a mídia dizendo, olha, esse paper do Satoshi Nakamoto, eu sou o Satoshi Nakamoto, né? E aí o primeiro questionamento da mídia, bom, mas por que só agora você resolveu vir à mídia? Ele falou, olha, porque vocês estão importunando uma série de colegas meus, né, como sendo o provável autor desse paper, e, na verdade, fui eu que fiz, né? Então, se vocês querem importunar alguém e fazer perguntas para alguém, façam para mim, né? E aí, obviamente, a mídia, a própria mídia, né, os jornalistas, escuta, você tem como provar que você é o Satoshi Nakamoto? Né? Então, ele entregou, né, as primeiras chaves de criptografia que foram usadas na cadeia do blockchain na criação do BTC. Tá? E a própria mídia, então, disse, não, ok, então essa é a prova, esse é o verdadeiro Satoshi Nakamoto, e depois a mídia veio ao contrário, dizendo, não, ele pode ter fajutado essas chaves, roubado de alguém, enfim, né? Houve toda uma controvérsia. O fato é que ele tem mais de 50 patentes, né, em criptomoedas, mais de 300 em andamento, né, pedidos de patente na área de criptomoedas. Então, se ele não é o Satoshi Nakamoto, o que a gente poderia dizer é que ele está ganhando muito dinheiro, né, com essas patentes e não à toa, né? Isso cria uma oportunidade aí de mercado que a gente tem explorado nas mais diversas áreas. Tá ok? E eu coloquei aqui só o número de citações, porque não é comum, né, uma citação que não é científica aparecer citada em periódicos científicos. Então, a última vez que eu tinha consultado foi em 17, tinha 1.500 citações. Eu já fiquei meio assustado. Eu falei, caramba, né? Como esse cara é citado, né? Muitas vezes você se esforça demais para escrever um artigo, você consegue 2, 3 citações ao longo de anos, né? E em 2019, subiu para 5.200, né, citações, para vocês verem a importância, né, que esse tema tem tomado e o tempo, né, da gente, em termos de investimento para alguma coisa que pode potencializar no futuro. Okay? Bem, quais são as características principais aí de uma criptomoeda, né? Então, qual que foi a ideia inicial do nosso colega Satoshi aí, Nakamoto? Primeiro, criar um dinheiro eletrônico, né? Então, esse dinheiro eletrônico não teria a versão em papel, né? Até porque a versão em papel está ficando cada vez mais demodê, né? Eu vi outro dia uma reportagem no rádio falando do problema das moedinhas, né? Ninguém mais tem moedinha, né? Particularmente, o homem não transporta moeda, porque você tem que transportar no bolso, você, né, fica parecendo que está com um guizo, né, chacoalhando um guizo. E as mulheres carregam isso na bolsa, a bolsa vai ficando cada vez mais pesada também. Então, não se usa moeda, não se usa dinheiro em papel, nosso dinheiro é de plástico, né? Então, faz sentido ter um dinheiro eletrônico.
O segundo ponto é, né, em 2008, nós já estávamos num momento onde não só o business to business, né, o B2B estava bem difundido, mas o C2C também. Né? Eu, de repente, quero fazer um negócio direto aqui com o professor, né? Tem alguma coisa que ele está interessado em comprar e eu estou interessado em vender. Né? De repente, não o conheço diretamente. E como é que eu faço isso nos dias de hoje? Eu tenho que fazer através de uma instituição financeira que me vai gerar uma relação de confiança. Né? Então, ele vai me passar um número de uma conta bancária, por exemplo, né? Eu faço o depósito na conta bancária dele e ele me entrega a mercadoria. Né? Um grande exemplo de quem faz essa ajuda, né, nessas interações é o Mercado Livre. Né? É uma história aí de sucesso. Né? E, obviamente, eles são remunerados por melhorar a relação de confiança se colocando no meio de uma relação, né, C2C. Né? Então, dentro desse mercado, onde eu posso prestar serviço para alguém, eu posso vender alguma coisa para alguém, não faz sentido mais eu ficar triangulando com uma instituição financeira que está recebendo só pelo fato dela dar credibilidade para mim e para outra pessoa que vai, enfim, se beneficiar do serviço, né, ou se beneficiar de algo que eu tenha a vender. Então, o que foi pensado é um modelo, ao invés de baseado em confiança, ser baseado em criptografia forte. Né? Esse é o princípio, então, que a gente vai usar no blockchain, criptografia forte. O segundo problema que a gente vai ver, né, eu já vou mostrar para vocês, vou apresentar aí um esquema para vocês, é do double spending, né? Eu tentar gastar 2 vezes. Eu recebi R$100, aí eu prometo para o João, olha, eu quero comprar um negócio, vou te pagar R$100, aí eu prometo para a Maria, ó, vou comprar um negócio seu, tenho R$100 aqui, mostro a nota de R$100 para os dois, e, de repente, né, eu consigo os 2 produtos e pago um só ou nem pago nenhum. Né? Então, como resolver essa questão do double spending de uma forma não centralizada, não envolvendo organismos centrais? Né? E quando a gente fala organismos centrais, acho que vocês já começam a perceber que uma das primeiras entidades que fica bastante incomodada em qualquer país, quando a gente fala nesse assunto, são os bancos centrais. Certo? E aí a gente pode discursar só sobre Banco Central para poder ter um melhor entendimento disso. Né? E as transações, elas têm que gerar, a gente vai ver, uma prova de trabalho. Né? Uma prova de trabalho, porque elas têm que estar localizadas temporalmente. Né? Por exemplo, esse resultado que eu posso vender ou entregar a nota de R$100 que eu tenho para 2 pessoas diferentes, né? Como é que eu resolvo isso? Como é que vocês resolveriam? Faz sentido para quem eu entreguei primeiro, eu concretizei a venda ou a compra do que eu queria? Certo? E o outro, então, não. Né? E o outro tem que ficar ciente que eu já fiz o negócio com a Maria e eu não vou fazer com o João. Tá? Então, essa prova de trabalho é exatamente para garantir essa questão temporal. Né? Eu passei a propriedade, por exemplo, do meu Bitcoin, ou eu fiz a transação em nome de uma outra pessoa, né? Então passei a posse do meu Bitcoin, ou da minha criptomoeda para uma outra pessoa, então não posso reduplicar isso para uma terceira. Tá? Então vamos ver como isso funciona. Eu coloquei aqui, que na transparência anterior, né, se eu não tenho um órgão central, a gente vai se basear em redes peer-to-peer. Né? Então, somente para exemplificar, alguns tipos de rede peer-to-peer, nem sempre tão confiáveis, né? Mas uma que começou ingenuamente foi o Napster. Né? Simplesmente um aluno de faculdade tentando colaborar com os colegas, né, músicas que ele tinha, e quando ele foi ver, isso é a história que ele conta, né? Isso extrapolou os domínios da faculdade, né? E um monte de pessoas estavam realmente fazendo download de música sem respeitar, por exemplo, direitos autorais. Mas é um exemplo de rede peer-to-peer, porque você subia um software no seu computador, estava ligado à internet, ele mapeava as músicas num diretório que você queria compartilhar, e você poderia fazer o download de outras músicas que estavam em outros computadores. Né? Um sistema interessante. Um que no Brasil a turma usa bastante, ou alguma coisa parecida, é o BitTorrent. Né?
Então, você quer baixar, às vezes, algum software que não existe mais no mercado, né? Outro dia eu precisava fazer uma demonstração de DOS, né? Disk Operational System, né? Talvez alguns nunca ouviram falar nisso. E aí, onde eu vou procurar isso? Então, eu fui procurar no BitTorrent, né? E o BitTorrent, então, você simplesmente faz o download na sua máquina, você sobe como um nó da rede, né? E nessa rede colaborativa, né, você passa a buscar esse software, que então não é mais produzido, não é mais vendido, em inúmeros lugares que tem essas sementes para baixar. Tá? Então, esses são exemplos de rede peer-to-peer. Tá? Esse mesmo princípio, então, de rede peer-to-peer é usado, né, para sustentar as criptomoedas. Então, você, na sua casa, você pode usar o seu equipamento né, que está, de repente, ocioso, para participar dessa rede de criptomoedas? Pode. Tá? E muitas vezes eu recebo uma questão, né, que é, puxa, mas isso funciona porque a gente ouve lá que os chineses têm dezenas de milhares de computadores em um data center, né, operando com criptomoedas. Se eu deixar a minha máquina operando com criptomoedas, eu vou ter algum benefício? Vai, porque o sistema é colaborativo, né? Obviamente, você não vai ter o benefício das dezenas de milhares, mas vai ser proporcional à máquina que você está expondo nessa rede. Beleza, pessoal? Tá? Então, avançando um pouquinho, essa é uma definição que eu achei bem legal, tem no Wikipedia, né, já, uma definição bem acertada do que é criptomoeda, né, e desses conceitos que a gente falou. Né? Só voltar um pouquinho. Aqui mostrando o gráfico do Bitcoin, então compartilhando com vocês o que aconteceu em 2017. Né? Então, em 2017, no final do ano, houve um pico de inflação do Bitcoin, né? E muitas pessoas entraram num efeito que a gente batiza de efeito manada, isso a gente usa também para o mercado de ações, né? Olha, está todo mundo comprando, então vou comprar também, que esse negócio vai valorizar cada vez mais. Tá? Então, foi o que aconteceu, ele chegou aqui no Brasil mais ou menos 60, 62 mil reais lá para o final do ano. Né? E aí, quando a gente estava nesse processo, eu achei muito interessante que eu tomei um café com outro colega no ITA, que trabalha na China, né? A gente se encontrou, e aí ele, né, conversando comigo, eu falei, olha, eu estou operando com criptomoedas e tal. Ele falou, pô, cara, mas você é um otário. Né? Eu fiquei meio chateado com ele, assim, como assim otário? Né? Ele falou, olha, isso é, obviamente, né, uma bolha. Né? Você não conhece a história das tulipas? Até o Isaac Newton caiu, né, na história das tulipas. Que, na verdade, era uma grande, a gente chama aqui no Brasil de pirâmide. Né? Então, os coitados que entram por último acabam pagando todos os outros. Isso sim é uma bolha, ela estoura. Né? Ela tem um pico ali de expectativa e depois todo mundo cai na real que, putz, eu não vou ganhar mais dinheiro com isso, e isso cai num patamar de desilusão e normalmente termina por aí. Né? Termina por aí. E aí a minha vontade, né, obviamente, como estudioso da tecnologia do blockchain e do Bitcoin, eu olhava a xicrinha de café que tinha na minha frente e o rosto desse meu amigo e dizia assim, será que vai caber dentro da xicrinha, né? Se eu apertar bem, né? Que eu fiquei muito bravo com ele. Né? E aí nós ficamos mais ou menos umas 2 horas, né, fazendo discussões sobre o que é tecnologia e o que não é. Eu não consegui convencer ele, ele também não conseguiu me convencer do contrário. Né? Mas o fato é que, se você olhar só para esse ano, né, de 2019, e você der uma olhada na curva aqui do Bitcoin, eu puxei de uma das operadoras de Bitcoin aqui no Brasil, que é a Mercado Bitcoin, né? Podem ter pequenas variações de uma para outra, e a gente pode usar isso a nosso favor também, a gente chama de arbitragem. Você vai ver que a gente estava numa rampa de 15 mil reais, e atualmente nós estamos ali em torno dos 20. Né? E aí eu desafio a você a me indicar uma aplicação financeira que tenha rendido tanto nesse começo do ano. Né? Ainda mais com o governo novo entrando, né? Um pico de expectativas que não está sendo atendido. Né? A gente vê o que aconteceu com a Bolsa, quando ele anunciou, o nosso novo presidente Bolsonaro anunciou a questão do óleo diesel, né? A Bolsa caiu, certo? Então, eu desafio vocês a pensar um pouco nisso. Né? E não é só na questão da valorização da moeda que a gente pode trabalhar.
Mas a questão ela é uma tecnologia que veio para ficar, gente. Tá? E a gente costuma dizer, quem estuda esse assunto, o único perigo é da gente desmontar o blockchain, que dá sustentação, né? Essa rede de computadores que dá sustentação para as criptomoedas. Né? E isso foi estimado, no caso do Bitcoin, quando ele chega abaixo do valor de $3.000. Então, $3.000 é um red flag, né? Para todo mundo que está operando nessa rede com bitcoins, olhar isso com cuidado. Mas enquanto não chegar, né, nós estamos agora beirando os 6.000, para você ter uma ideia. Tá? Muito bem. Né? Ainda falando um pouco... Por que eu estou falando sobre a moeda? Né? Porque a moeda baseia o blockchain. Não só, né, se eu quero operar com contratos inteligentes, só para vocês entenderem, né, usando o blockchain, cada operação que eu faço de contrato no blockchain, eu gasto um pouquinho de dinheiro em criptomoedas. Tá? Então, é importante a gente saber para onde isso está caminhando. Enfim, para terminar, nós temos mais dois aspectos. Nós já temos mais ou menos 18 milhões de bitcoins minerados, né? Alguns perdidos, alguns dezenas de milhares perdidos em hard disks que foram mal armazenados, né? Com as senhas, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Né? Mas, enfim, o limite estabelecido é 21 milhões. Esses 21 milhões devem acontecer, no caso do Bitcoin, a projeção é para 2021, 2022. Nesse momento vai haver um pico de inflação do Bitcoin. Né? Nós vamos ter um efeito manada de todo mundo querendo comprar. Né? E aí, se você tiver Bitcoins, é o momento que você vai ter para vender. Né? E outras criptos. Né? Eu estou falando muito do Bitcoin, e aí você diz, não, mas eu posso diluir o meu risco com outras criptomoedas. Esse é um tema, né, em paralelo que a gente poderia ficar discutindo, mas as criptos, elas são muito baseadas na troca de moedas inicial com o Bitcoin, do Bitcoin para uma outra moeda. Né? Então, se você olhar esse mercado como um todo, é um mercado que acaba se dividindo. Né? Então, quando varia o preço do Bitcoin, você acaba olhando do Ethereum, acaba variando da mesma forma, o Ripple da mesma forma. Né? Então, você não está diversificando, comprando moedas diferentes necessariamente. Tá? A não ser que você tenha mapeado muito bem as estratégias e as correlações matemáticas aí. Ok? Muito bem. Um outro aspecto é a terceira lei da tecnologia, que a gente chama, né? Então, explicando rapidamente para vocês. Primeira lei da tecnologia, né? É a tecnologia que você compra porque você gosta de tecnologia. Né? Um exemplo de empresa que trabalha dentro desse aspecto é a Apple. Né? Quem compra, por exemplo, um aparelho Apple, não é simplesmente porque quer usar um celular, é porque ele gosta de tecnologia. Né? E ele vai recomprar a Apple porque ele gosta daquela tecnologia embarcada. Né? Segunda lei que a gente tem é a lei da escassez. Né? Então, um grande exemplo da lei da escassez é a Ferrari. Né? A Ferrari, vem aquela história, é fabricada só lá na Itália, à mão, porque é um produto personalizado e tal. Tudo isso é uma grande pataquada. Né? Se você quiser, você instala unidades industriais em outros países, você tem condição. Mas você não venderia uma Ferrari tão cara e você não teria uma fila de milionários dispostos a serem entrevistados para ver se vão poder comprar ou não uma Ferrari. Né? Certo? E a terceira lei da tecnologia, essa afeta todos nós, né? Toda vez que eu tenho um negócio ligado à internet, né, e esse negócio está trocando informações entre os nós, a valorização é com o N quadrado de usuários ou de nós que você tem nessa rede. Tá? Esse primeiro princípio, esse terceiro princípio, me desculpem, ele ficou bem evidente quando o Facebook tentou comprar o Waze, né, oferecendo $1,5 bilhão, né, para os israelenses, 3 engenheiros israelenses, só que eles queriam que os israelenses mudassem para a Califórnia, os israelenses disseram não, e em seguida veio o Google oferecendo $1 bilhão, né, e esses 3 engenheiros aceitaram porque eles não precisaram mudar lá de Israel, né, eles passaram a trabalhar com o pessoal da Califórnia por outras vias. Né. Mas a questão é como que eles chegaram nesse $1 bilhão, né, é exatamente essa lei de Metcalfe. E para quem trabalha com tecnologia, então, a lição que a gente tira disso é, se você quer que o seu negócio alavanque, né, e se você tem um produto tecnológico para vender, exponha ele na internet. Tá?
A valorização acontece com o quadrado do número de usuários, né, ou de nós conectados cooperando que você vai ter. E eu coloquei isso aqui porque isso ocorre também com o blockchain, né? O blockchain é uma rede peer-to-peer que vai sustentar isso, né? E cada nó que entra, ele colabora com outros tantos nós, né? Então, tem uma valorização indireta de toda essa tecnologia que está por trás, suportando, né, a questão das criptomoedas e hoje o que nós vamos estar falando sobre contratos inteligentes. Tá claro, pessoal? Beleza? Ok. Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos entender como é que funciona o nosso esquema de blockchain. Quando você assina uma conta, né, ou você abre uma conta no seu blockchain diretamente, na verdade, o que é dado para você é uma chave que a gente chama de chave privada, né? Essa chave você deve guardar as 7 chaves, literalmente, né, de preferência anotado em papel, né, porque é aquilo que vai garantir a sua identidade dentro dessa rede do blockchain de criptomoedas. Tá? Então, é a partir dessa chave privada. A partir da chave privada, a gente consegue fazer algumas operações e gerar uma chave pública, né? E a chave pública que eu vou usar para me expor nas operações. Tá? Então, a chave privada garante, né, que eu tenho ou sou responsável por essas operações, e a chave pública é a que eu exponho para fazer as operações propriamente dito, e todo mundo pode ver. Tá? Porque ela é, como o nome diz, ela é pública, tá? E se eu tenho acesso à pública, eu não tenho acesso à privada. Tá? Então, eu uso... calma, tecnologia, volta lá. O que eu faço? Eu pego a transação anterior, e esse nome que vocês estão vendo aí, hash, né? Eu faço uma bagunça, eu faço uma criptografia da transação que aconteceu anteriormente no blockchain, né? E aí, com essa nova... Eu agrego... Por exemplo, eu comprei, né, bitcoins aqui à esquerda e eu quero vender, por exemplo, para o comprador que está mais à direita. Né? Os dois têm uma chave privada, obviamente, para poder operar. Então, o comprador ele se expõe colocando a chave pública dele. Né? Eu, como vendedor, eu pego os dados da transação, putz, eu vou vender um bitcoin para esse camarada, né, nessas condições aqui, e eu assino com a minha chave privada. Tá? E uma característica das chaves privadas e públicas é que se eu tenho posse, ou se eu conheço a sua chave pública, eu posso abrir a sua transação e verificar se ela é verdadeira. Mas eu não consigo saber a sua chave privada. Então, essa é uma grande sacada, porque se você olhar esse bloco que está em verde aí, né, a chave pública desse vendedor vai estar exposta no blockchain, e eu vou conseguir pegar ela e verificar se essa transação realmente foi feita. Isso me dá capacidade de auditoria, tá? Com um esquema de chaves. E aí, finalmente, é anexado de uma forma aberta, transparente, tá? A transação que foi realizada e é exposta a chave pública do comprador. Tá? Eu não sei se vocês percebem, tanto a chave, obviamente a chave privada não é exposta, mas a chave pública não identifica pessoas. Tá? Então, se eu obedecer direitinho esse processo, eu consigo rastrear o que está acontecendo com chaves públicas, mas eu nunca consigo atrelar uma pessoa. Nunca consigo atrelar uma pessoa. Né? Agora há pouco vocês estavam falando, né, de questões de segurança. Uma premissa de segurança, quando a gente usa a internet, é que todo crime virtual deixa um rastro, que é o IP, o famoso IP. Né? Então, rastreando o IP e a data e o horário, né, de quem estava ocupando aquele IP, eu chego a uma pessoa física. Né? Também há controvérsias nessa questão, mas, enfim, esse é um fato válido. Mas aqui não. Né? Se eu rastrear a chave pública, o caminho termina na chave pública. Eu não sei realmente quem fez a operação e por que fez a operação. Tá? Então, eu consigo verificar, é o que eu comentei com vocês. Com a chave pública do nosso vendedor, eu consigo verificar se aquela transação está autenticada legal, né? E se os dados batem com os dados públicos que eu estou observando. Então, auditoria é alguma coisa que fica livre. Né? Um trabalho que eu orientei recentemente, foi muito bacana, nas vésperas aí das nossas eleições, a gente fez
assim como eu tenho um contrato inteligente, a gente fez um contrato inteligente para poder fazer a eleição. Tá? Então, a grande sacada é que qualquer um poderia entrar, né, olhar esse contrato e examinar, né, quem estava sendo mais votado, quem estava sendo menos votado. Né? Se isso fosse fato no Brasil, né, qualquer um de nós seria auditor desse sistema eleitoral. Né? Eu não precisaria ter um sistema, por exemplo, de urna eletrônica. Isso foi um trabalho desenvolvido aí por colegas de vocês na área de tecnologia. Tá? E a mesma coisa aí se repete. Então, essa transação que eu fiz, né, esse comprador, então, ele passa até a posse, ele pode vender, né, e na transação que ele fizer, ele vai puxar o hash, né, que é essa transação criptografada, e uma vai assinando a outra. Tá? Então, se vocês percebem, né, com essa assinatura uma da outra, começa a ficar difícil, se você pensar no caso de um atacante, para ele reverter essas assinaturas. Né? Um nó atacante. Vou imaginar que eu, né, entrei com um Super Power i9 aí numa rede, né, que o pessoal tem vendido por aí como 300 mega, não tem ainda, né, mas 200 mega que eu tenha de velocidade, com a porta gigabit, e tente fazer a reversão dessa transação. Né? Eu vou ter algumas complexidades aí em função de ter uma sendo assinada pela outra, e eu tenho que mudar todas. Tá? E aí o desafio, né, que ficou proposto, então, pelo Satoshi Nakamoto, apresentando essa estrutura, como é que fica, então, a questão do duplo gasto de moeda? Ó, esse comprador comprou um Bitcoin do outro, ele quer agora fazer duas transações, ele vai abrir duas transações ao mesmo tempo. Como é que a gente gerencia isso? Então, como é que a gente gerencia isso normalmente com tecnologia? A gente usa um servidor de tempo, que a gente chama de timestamp. Né? Então, eu agregaria ao hash, né, aquela bagunça que eu tenho que caracteriza a primeira transação, um tempo, né, quando que foi feito isso, e ele entraria para compor o hash, né, da próxima transação. Então, eu conseguiria saber quando que foi feita aquela transação. E a primeira transação que foi feita, se eu tenho um Bitcoin, e eu estou tentando passar esse Bitcoin, a posse desse Bitcoin, para duas pessoas diferentes, né? A primeira que for assinada é que vai ser válida, né, em termos de tempo. A segunda vai ser informada que, olha, esse Bitcoin já foi vendido aqui para essa chave pública, não é seu. Tá? A grande questão que surge quando eu uso um timestamp, né, é que quem vai funcionar como timestamp server, né, o servidor de tempo, na questão do blockchain. Porque o blockchain, a ideia inicial era exatamente eu não ter a entidade central, não é isso? Tá? Eu não quero ter que ter essa relação de confiança com, por exemplo, um banco para poder fazer essa operação, quanto menos com um timestamp server. Né? E aí que entra uma solução genial, que já era uma solução existente, o Satoshi Nakamoto só puxou isso, né? Era uma solução aí do Adam Beck, que está aí caricaturizado. Né? O que ele propôs é alguma coisa simples, porém extremamente eficiente. Né? Então, se você olhar aqui mais eu vou apontar aqui, gente, eu vou tomar a liberdade que eu começo a ficar incomodado. Se você olhar para cá, né, você vai ver que você tem um bloco com um monte de transações que foram feitas com moedas. Né? Qual que é a ideia, então, que foi bolada? Eu agrego esse campo que a gente chama de nonce. Ele literalmente não tem validade nenhuma. Né? Mas ele serve para quando eu fizer um esforço de criptografia, né, no hash desse bloco aqui, ele vai gerar um certo número de zeros. Então, literalmente, é um esforço computacional contínuo, né, que as máquinas dos chineses vão fazer, que as nossas máquinas em casa eu posso deixar fazendo, né, é um esforço colaborativo. Quando eu conseguir fechar um certo número de zeros, tá, hoje são 72 bits zeros, né, ou 18 números zeros, né, eu fecho esse bloco. Tá? Eu valido esse bloco. Tudo bem? E quando eu validar esse bloco, então, todas as operações financeiras, né, de transações que aconteceram aqui estão validadas e são, atenção, irreversíveis. Né? Então, uma coisa que acontece no sistema financeiro hoje, por exemplo, eu entro
num sistema de compra qualquer, entre, sei lá, nas lojas americanas. Faço uma compra com o meu cartão de crédito, né? E a seguir eu posso ligar para a minha operadora de cartão dizendo assim, não fui eu que fiz a transação. Tá? Então, isso causa um desgaste, né? Porque aí eu vou assinar uma cartinha dizendo não fui eu que fiz a transação, né? Como é que fica isso para as lojas americanas? O fato é que tudo isso gera uma inflação no sistema, né? A gente tem que ter mais dinheiro de forma a compensar essas partes dessa possível, né? Essa possível fraude que eu mesmo posso gerar no sistema, né? Aqui não. Uma vez validada a transação, ela é irreversível, né? E aí, então, uma atenção aos advogados, porque quando a gente implementa um contrato nesse formato aqui, uma vez ele validado, né, ele é irreversível também. Tá? Em direito, eu sei que a gente gosta muito de fazer aditivo de contrato, né? A gente negociou mais alguma coisa, vou preparar um pequeno aditivo do contrato, a gente anexa e chuchu, beleza, né? Estamos com um novo contrato aí operando. Então, o aditivo não existe nesse ambiente, né? O aditivo é você descartar o teu contrato antigo e bolar um novo. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui no micro para mostrar para vocês. Eu vou entrar no blockchain, só para mostrar a cara do blockchain. Vocês já viram o blockchain? Já entraram no blockchain? Quem já entrou no blockchain aí? Pode, eu não tenho o esquema de resposta de perguntas. Se você quiser... Deixa só ele passar o microfone, que aí todo mundo ouve. Vai lá. Professor, a minha dúvida é com relação o senhor comentou que não tem duas chaves, uma chave privada e uma chave que é pública. Perfeito. E eu não consigo identificar quem é esta pessoa que dá da chave privada. Exato. Isso daí não poderia ser utilizado para lavagem de dinheiro? Pode. Pode. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual é a participação do Estado com relação à contenção dessa lavagem de dinheiro? E só mais duas perguntas, prometo. Claro, claro. A incidência de... Isso daí não teria a possibilidade de ocorrer incidência de IOF, porque se você não fizer isso, a não ser que você trabalhe com responsabilidade tributária das agências de câmbio. Não sei se é câmbio também o nome. Perfeito. Espera só um pouquinho que você fez várias perguntas. Claro. E a minha memória, às vezes, me trai, né? Então, pode ser usado para lavagem de dinheiro? Resposta, pode. Eu não estou identificado, obviamente eu posso lavar dinheiro com isso. Mas, gente, antes da existência da criptomoeda, você lavava dinheiro com... Aliás, a gente vê, né, na TV quase todos os dias, o pessoal lava dinheiro como? Uma malinha e bota a figura do doleiro. Certo? Então, a lavagem de dinheiro, ela sempre existiu. A única coisa é que nós estamos sofisticando aqui com o processo tecnológico, né? Aí você perguntou da questão, por exemplo, do IOF. Então, no ano passado, né, me aconteceu uma coisa muito engraçada, quando eu fui fazer a minha declaração de ajuste anual, né, eu vi lá no manual da Receita Federal de que, olha, eu era obrigado a declarar todas as operações que eu fiz em criptomoedas e tal, e citava um monte de leis, né, antecedentes a 2008, gente. Não existia criptomoeda antes de 2008, então... Né, percebe qual que é a base? E isso sempre vai acontecer, né? A tecnologia, ela precede o regramento, né? Primeiro a gente vem com a tecnologia, depois vem com o regramento. Quer ver uma outra... Desculpem, gente, eu estou aqui mexendo sem querer. Quer ver uma outra tecnologia que vai preceder regramento já? Veículo autônomo. Tá? Você vai ver que vai mudar todo o mecanismo de esquema securitário que a gente tem para automóveis e todas as imputações criminais e civis cabíveis. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Realmente, precede o regramento. O que tem que fazer, veja, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos e da China. A China coibiu, baniu, né? Mas onde estão os maiores data centers que fazem operação com criptomoeda? Na China. Né? É um negócio meio irônico até, né? Então, o governo está fingindo que não está vendo aqueles data centers com um monte de equipamentos ligados, é isso? Né? Ele criminalizou. Certo? O Brasil quis criminalizar isso também. Né? Isso foi colocado fora de pauta. Certo? E, assim, tem muitos bancos muito interessados em lançar produtos financeiros, né, baseados em criptomoeda. Só que, hoje, como não existe o regramento, eles não podem.
certo? E a última pergunta, professor, esse Proof to Work, que é a mineração, eu não consigo compreender muito bem, professor. Como é que o meu computador ele trabalharia, na verdade, para ficar nessa sistemática de P2P, é isso? Isso, peer-to-peer. O algoritmo, então vamos lá, né? Falando um pouquinho sobre mineração, né? Que tem até o nosso amigo ali como um ar de minerador, né? O que é a mineração que a gente fala, né? Eu estou minerando aqui criptomoedas, né? Eu trabalhar com um algoritmo distribuído, exatamente para ajudar no cômputo desse número de zeros que eu quero obter na próxima criptografia. E é um cômputo exaustivo. Quanto mais máquinas entrarem, né, menos tempo eu levo para fazer esse cômputo, né? Por isso que eu digo, tem pessoas que às vezes, não, mas eu não posso competir com o chinês. Realmente não pode. Você pegar um data center lá na China e o seu micro que está lá em casa, você não vai competir, você vai colaborar, né? O algoritmo é colaborativo. Enquanto você está testando algumas chaves para tentar fechar esse número de zeros, lá na China estão testando, só que, né, em muito maior velocidade. Tá? E óbvio que os ganhos são proporcionais à velocidade. Quando você fecha um bloco hoje, eu vou mostrar aqui no blockchain para vocês, os mineradores são remunerados, isso é dividido, 12.500 bitcoins. Tá? Então a gente diz, ó, acabou de ser minerado 2.500 bitcoins, a gente vai dividir aqui a nossa pequena fortuna. Então, quem tem maior poder de processamento, fatura mais, obviamente. Quem tem menos, fatura menos. Tá? Isso tudo é ponderado pelo algoritmo do blockchain. Ok? Deixa eu mostrar rapidamente o blockchain para vocês, né? Senão fica um negócio muito impalpável. Deixa eu só ver se eu tenho internet aqui. Tem. Está abrindo. Eu gosto de usar esse explorador do blockchain, né? Deixa eu só ver se ele abriu aqui. Só um instantinho. Isso. Esse explorador ele é bacana porque ele me permite ver o status do blockchain do Bitcoin, o status do blockchain do Ethereum, né? Que são as duas principais. Tá? Então, a gente pode ver algumas informações gerais aqui. Por exemplo, como é que está a variação de preço médio, né, no mercado de um Bitcoin, 5.111, né? Eu falei 6.000, 5.111 dólares. Qual que é a taxa de hash rate, né, que a gente está conseguindo fechar esses hashes. Tá? Tudo isso eu consigo dar uma olhada. Inclusive, alguma coisa que acontece aqui, ó, esse mempool, são as transações que ainda não estão confirmadas. Tá? Então, obviamente, quanto mais processamento entrar aqui, eu diminuo o tamanho desse mempool. Né? E eu consigo, inclusive, ver o tamanho médio. O legal dessa ferramenta aqui é que eu consigo, sei lá, vamos ver como é que está o tamanho médio. Cadê meu mouse? Espera aí, aqui. O tamanho médio dessas transações. Né? Ele me traz rapidamente o gráfico aqui. Tá? Então, como é que está a fila de transações? Então, vocês veem que tem picos, né, tem oscilações aí. Isso, obviamente, depende do comportamento do mercado, das pessoas que estão efetuando transações, etc. Okay? Deixa eu voltar, só para a gente... aqui. Eu vou um pouquinho aqui para baixo, porque aqui eu tenho os últimos blocos que estão sendo trabalhados. Tá? Então, por exemplo, esses são os últimos blocos do blockchain. Né? Então, eu tenho um, por exemplo, que já está em processamento há 7 minutos, né, para ser feito aquele fechamento do nonce, e eu posso ver os detalhes das transações, porque é público. Né? Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha como é que isso se comporta. Então, estou abrindo aqui, espera aí. Ok. Então, se vocês derem uma examinada, né, vocês vão ver que eu tenho... Ops... Deixa eu voltar um pouquinho. Esse bloco ele tem 3.137 transações de criptomoedas, tá? Para ser fechado. Ok? E tem o volume, olha, de bitcoins que eu tenho de saída, né? E as taxas de transação, inclusive, ele traz. Tá? O timestamp que foi emitido, aí ele faz uns outros cálculos aqui, e aquele número de zeros que eu comentei, que é o esforço feito para o fechamento da criptografia do bloco, do hash do bloco. Tá?
E se você for um pouquinho aqui para baixo, é bem interessante, porque você consegue olhar as transações, tá? Então, por exemplo, né? Bom, essa transação está meio esquisita, né? Por exemplo, ele está acusando aqui, ó, não consegui identificar o endereço, isso aqui pode ser uma fraude, né? Então, o resultado dessa fraude é que a operação que foi feita foi de 0 bitcoins, tá? Aqui foi feita uma outra operação. Isso que nós estamos vendo aqui é a chave pública, certo? Então, eu não consigo identificar a pessoa, mas eu consigo identificar chaves públicas, né? Então, uma das coisas que a gente atenta quando vai, por exemplo, trabalhar com o blockchain é monitorar o que a gente chama desses movimentos de baleia, né? São aqueles camaradas que, de repente, vão injetar ou vão retirar 20 mil bitcoins, 30 mil bitcoins, né, de uma vez no mercado, tá? Isso cria um impacto para todo o processo, inclusive para os nossos contratos inteligentes, que muda o custo das transações dos contratos, tá? Então, vou abrir só um, ó. Se eu quiser... Deixa eu ver se eu pego um grande aqui, vamos ver. Se tem, né, nesse bloco, um grande aqui para a gente mostrar, sei lá. Ó, 280 bitcoins, vamos ver, quem que é esse cara aqui? Número de transações, 30, ó, né? Ele recebeu, não, peraí, 30 nada, né? 30 mil, né? Desculpa, o vírgula aqui é vírgula, né, na notação americana. 30 mil bitcoins, você coloca o nosso valor de mercado aí, que está quanto mesmo? 20 mil, né? Você dá uma estimada de como é que a pessoa está jogando com a chave dela, né, nessa rede aqui, certo? E assim, muitas vezes a gente fica monitorando, né, essas chaves públicas, você vê nitidamente, pela velocidade de transações que acontece no intervalo de tempo, que é robô trabalhando, tá? Então tem muita implementação de robô, e você vai dizer, mas por que não tem robô à venda aí no mercado? Por que será? Né? Pessoal, está visto? Né? A mesma coisa eu posso fazer para o Ethereum, ok? Isso aqui foi só para dar um appetizer aí, né? Esse link fica aí para vocês, né? Ops. Eu vou voltar aqui para o nosso bate-papo. Tá claro o que é o blockchain? Né? Mostrei para vocês, né? Aquele monte de números é a chave pública. Daquela chave pública não sai mais nada, né? O que aconteceu, por exemplo, há 2 anos atrás na China, foi que um senhor ele movimentou muito dinheiro, né, no mercado chinês, de uma forma ilegal, e, ao mesmo tempo, apareceu muita movimentação, né, no blockchain, tanto no Ethereum como no Bitcoin. E aí, obviamente, os policiais chineses, né, tentaram fazer o relacionamento entre os dois e tentar uma confissão do cidadão. Olha, confessa aí que essa chave pública é sua, né? Certo? Vou enfiar palitinho no meio dos seus dedos, das unhas aí, para você dedar para mim que foi você, né? Certo? Mas, enfim, ninguém consegue fazer isso. Vamos lá. Entendido o blockchain? Mais alguma questão que vocês queiram fazer sobre o blockchain? Tudo bem? Tá? Pois não. Ó, tem uma questão ali, né? Que o blockchain é a base. Se você entendeu o blockchain, agora a gente vai para a parte de contratos inteligentes. Eu tenho certeza que vocês vão entender a ideia e sair satisfeitos daqui. Pois não. Você poderia explicar mais uma vez o que é o timestamp? Ah, sim. O timestamp, nesse caso, é um proof of work que a gente usa, né? É a mineração, e aí simplesmente é agregado ao bloco, se você olhar aqui, né? É agregado ao bloco uma referência de tempo, né? Não é isso que é o predominante, é uma referência de tempo, que é a referência UTC, né? Que a gente usa normalmente, né? O tempo lá em Londres, ok? Mas isso aqui não precisa ser uma referência precisa, porque, na verdade, o que está valendo é a validação do bloco, né? E aí você vai dizer, mas se a minha transação não for validada, paciência, aí você faz de novo, tá? Se ela não foi validada, pode ser porque aconteceu em algum momento um double spending por alguma das partes. Ok? Respondido? Beleza. Então, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui. Isso aqui é só para mostrar, né, algumas das soluções. Eu tenho certeza que o professor Evandro também pode falar disso, né? Enfim, né? Isso aqui é uma foto de um data center lá na China, né? Então, a gente fica olhando, nossa, coitado do meu micro lá em casa, né? A minha placa de vídeo, normalmente a gente joga esses algoritmos para rodar na placa de vídeo, processamento paralelo, né? Competindo com todas essas máquinas, né?
por exemplo, na China. E aí, vamos lá. Para cálculos de segurança, né, o blockchain é seguro? Vocês estão confortáveis com o que eu apresentei? Então, só mostrar 2 gráficos aqui bem rapidamente, né? Normalmente, isso aqui é um processo matemático, eu tento identificar um processo de ataque no blockchain, né, como alguma coisa conhecida. Nesse caso, a gente consegue reduzir, eu não vou entrar em detalhes, mas no problema de ruína de um jogador frente a um cassino. Tá? E com isso a gente consegue alguns gráficos interessantes. Tá? Vou mostrar um deles só. Né? Aqui o gráfico da esquerda, eu estou trabalhando com 5... você imagina eu tentar reverter 5 blocos. Tá? E aqui eu estou colocando a minha probabilidade de reversão. Né? Vamos imaginar que eu tenho máquinas suficientes, tá, para fazer frente às máquinas que estão minerando. Tudo bem? Se a minha probabilidade for pequena, a minha chance de êxito é 0. Tá? Se eu conseguir aí 30% ou mais de capacidade de vencer, né, de capacidade de processamento, eu começo a conseguir fazer a reversão de 5 blocos. Tudo bem? Está entendido? Né? E aqui é o mesmo gráfico sendo apresentado para 10 blocos e para 100 blocos. Né? Conclusão que a gente chega nisso. Eu tenho que ter capacidade de processamento. Horas. Vamos olhar, né, essa informação que eu puxei aqui de fevereiro de 2019. O que ela está dizendo para a gente? É uma estimativa, mas a mineração, né, o processo de mineração para manter o blockchain, né, já gasta mais energia do que 175 países. Certo? Se você for olhar a fila, eu coloquei lá, mas a gente não precisa perder tempo, só 25 países, né, gastam mais energia do que a gente está gastando hoje com mineração. Então, é energia para chuchu. Então, se eu quiser reverter, eu tenho que ter essa capacidade de máquina gastando essa energia. Vocês percebem? Como não é um negócio simples, e, portanto, como o blockchain é confiável, tá? Em função disso. Isso a gente tem que ficar de olho. Ok? Mais alguma questão? Pois não. Tem uma questão aqui. Boa noite. Eu queria saber como o processamento quântico pode interferir nisso, já que... Boa. Processamento quântico é um negócio muito novo. Os primeiros resultados estão saindo agora. O projeto mais legal, né, a computação quântica, só explicando, né, a gente usa os princípios da física quântica. Então, de repente, uma partícula pode estar aqui e, de repente, ela pode desaparecer daqui. Né? O que explica isso, para vocês terem uma ideia, né, se eu admito que uma partícula pode estar aqui e, de repente, ela pode desaparecer, e eu não sei para onde ela foi, eu tenho que admitir a existência de mais de um universo, do multiverso. Né? Então, por aí vai o papo quântico. Né? Mas o fato é que nós temos já 2 processadores quânticos disponíveis para os pesquisadores da IBM, né? A IBM expõe. Então, você pode montar o teu processamento quântico com portas quânticas, né? E colocar isso nesses processadores, para vocês terem uma ideia, para eu poder gerar os efeitos quânticos, esse estar e não estar, né? Esse emaranhamento quântico que a gente chama, eu tenho que resfriar o processador a quase 0 absoluto. Né? Então, se você pegar a temperatura ali, você vai ver que tem nanocelsius acima do 0 absoluto para esses processadores quânticos rodarem. Então, eu digo para você o seguinte, tem muito trabalho, né, pela frente para colocar essa série de ideias, né, que a gente já tem na prática. Tá? Um exemplo do que ele falou, rapidamente para vocês aqui, só para dar uma palhinha, já que ele contou, né, deixa eu dar essa palhinha também. Quando a gente fala em anos-luz, né, por exemplo, se eu quiser me comunicar com uma estrela que está a 2 anos-luz, né, com um planeta que esteja numa estrela a 2 anos-luz de distância, quanto tempo eu vou levar mesmo? 2 anos, né? É a velocidade que a onda lá leva para chegar. Se eu usar os princípios de emaranhamento quântico, e essa é uma teoria que começa a surgir, né? De repente, o que eu mexer aqui pode mexer ao mesmo tempo lá. E eu posso fazer uma comunicação, né, intergaláctica, né, sem esse delay imposto não, né? Mas, assim, exposto pelo Einstein em sua teoria. Tudo bem? Vou parar por aqui, né? Senão a gente
vai falar muito sobre isso. Bem, então vamos lá, né? Moedas. Bitcoin é interessante porque é o original, então é interessante conhecer o blockchain. O Ethereum, ele já nasceu, né? O pessoal com um pensamento um pouco mais amplo. Escuta, se eu consigo ter um livro de registro de transações, será que eu não conseguiria ter um livro para registrar qualquer coisa? Né? Em particular, coisas que estão acontecendo, ou objetos de contrato, e como é que eu vou mexer nesses contratos? Tá? Então, o Ethereum, ele já nasceu com essa facilidade. Tudo bem? Hoje a gente tem um ecossistema de moedas que tem essa facilidade. Mas, se a gente abordar o Ethereum e os princípios, né, de contratos inteligentes para o Ethereum, a gente aborda todas as outras. Tá? Então, aqui eu coloquei só uma figura para ilustrar, né, uma série de operações que a gente faz no dia a dia, mediante contratos formais ou informais. Né? Posso chegar lá na quitanda do seu Zé e comprar, né, uma dúzia de maçãs e ele vai me vender lá por X reais. Né? Aconteceu ali, né, objeto do contrato as maçãs, e eu tenho uma transação, um contrato informal que eu fiz, verbal, né, na verdade, que eu fiz, e eu paguei por isso. Né? E, obviamente, isso, de repente, eu posso escrever, olha, se eu quiser, né, comprar, né, o objeto lá, 12 maçãs, então eu tenho que estar disposto a pagar isso, a transação tem que ser feita dessa forma. Né? E a transação, de repente, pode ser formalizada pelo blockchain. Tá? Nasce aí a ideia do contrato inteligente. E eu posso usar qualquer coisa, né? Qualquer tipo de transação de serviços, de bens, né? Eu posso pensar na forma de um contrato que a gente chama de inteligente. Tá? Então, o Ethereum ele nasceu com uma plataforma que chama Solidity. Né? Para quem conhece programação, ela é muito parecida com o Java. Né? E o Java, ele é muito bacana porque ele tem uma lógica bem formal. Né? Então, mesmo quem não é da área de computação, se você pegar um programa em Java com algumas dicas, você consegue ler o que está acontecendo ali, do ponto de vista de lógica formal. Tá? Então, é bem interessante. Então, eu posso programar o blockchain e armazenar no blockchain, né, essa programação em Solidity, obviamente, voltada para eu operar transações através de contratos inteligentes. Tá? E aqui o ecossistema que eu comentei. Né? Então, nós temos hoje, eu coloquei só aqui os principais que eu lembrava, né? Mas tudo nasceu, na verdade, com o Ethereum. Né? Todos são meio Ethereum-like, e vocês vão ver que todas as linguagens de desenvolvimento são Java-like, né? Porque ela é bem simples de ter o entendimento. Né? Eu estou vendo aqui uma cara de interrogação, o pessoal aqui do direito, né? Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Bem, então, de novo, eu quero remover a ideia de uma entidade central. Né? Imagina um cartório. Né? Eu vou registrar aqui a operação que eu vou fazer num cartório. Eu quero evitar isso. Eu quero fazer de uma forma agora distribuída. Né? Por exemplo, no Ethereum eu vou usar o Solidity para fazer isso. E essa ideia, a gente pensa, pô, essa ideia é nova, né? E quando a gente vai ver, essas ideias, na verdade, já têm um passado. Então, a primeira pessoa que pensou nisso foi o Nick Szabo, esse camarada aí que está nessa foto. Ele pensou isso em 97. Né? Ele era um criptógrafo, né, especialista também na área de direito, e ele ficou imaginando, escuta, por que a gente não poderia, via criptografia forte, né, formalizar contratos sem interferência de entidades centrais aí que a gente precisa pôr na jogada. Tá? Isso em 97. Okay? E aqui cabe só destacar, né, o que é o contrato eletrônico, né, que é bastante comum hoje, versus o que é o contrato inteligente. Né? O contrato eletrônico, normalmente, é aquele contrato que a gente chama de... Puxa vida, o pessoal do direito me ajuda aqui. Aqueles contratos que aparecem ali que eu não tenho muita opção de mudar nada. Contrato de adesão, obrigado. Né? Então, é simplesmente um contrato de adesão, né? Você vai lá, eu aceito, se você não aceitar, você não tem o serviço. Né? Então, quem é da área do direito sabe que esse contrato é questionável. Né? Mas, enfim, você vai lá, faz a adesão das cláusulas e pronto. Esse é o contrato eletrônico. Tá? O contrato inteligente é mais do que isso. Tá? É mais do que isso. Então, ele
vai ficar distribuído no blockchain, né? E dando um exemplo do próprio Nick Szabo, né, ele pensou numa geladeira aqui, né, que está gelando aí refrigerantes, e de repente eu quero pôr moedinhas para ganhar uma Coca-Cola, ou ganhar, o que ele pôs ali, uma água, né? Então ele pôs uma descrição em lógica formal, né? Isso aqui a gente consegue transformar rápido, né? Ou ver rápido uma linguagem de programação aqui, né? E mesmo quem não entende nada de programação, né? Se o botão foi pressionado e foi de Coca-Cola, e tem um dinheiro inserido de 1,75, então libera a Coca-Cola para a pessoa, né? É um tipo de contrato que eu estou formalizando aqui a ação, né? O objeto e a ação, né? Que vai acontecer sem inserir dinheiro. Então, ao invés de eu ter simplesmente uma geladeira ali que vai reagir eletricamente, né? Vai ler a moedinha e vai me dar o dinheiro, eu poderia colocar isso, por exemplo, no blockchain, né? Registrar as Coca-Colas no blockchain, a operação de inserção da moedinha no blockchain, e se der um match nisso, tudo bem? Eu faço disparar ali a Coca-Cola, cair a Coca-Cola. Ok? Essa é uma ideia dele em 1997, hein, gente? Tá? E aí, então, eu deixei, né, essa figurinha para provocar um pouco os nossos colegas aqui do direito, né? Certo? Porque como é que ficam os especialistas do direito nisso, né? O que eu posso dizer é que os especialistas do direito, eles ficam, do ponto de vista de entender essa tecnologia, né? Assim como nós que já estamos trabalhando com a tecnologia. A gente tem esses novos desafios à frente, né? Isso que está acontecendo, que eu estou apresentando aqui para vocês, é irreversível. Acreditem, né? Irreversível, né? Então, de alguma maneira, né, em algum ponto, a gente vai ter que requestionar essa aprendizagem que a gente tem em cursos do direito para incluir, né, um pouco mais de lógica formal e, por que não, talvez a programação desses contratos. Tá? Como que a gente opera isso no blockchain. E até para a gente poder, veja, né, olhar isso e entender depois, né? Porque quem é, de repente, da área de direito pode olhar e dizer assim, putz, mas agora eu tenho que entender de programação, né? Então, obviamente, toda a tecnologia traz uma série de benefícios, mas tem algumas consequências, né? As consequências é que a gente tem que aprender um pouco mais de lógica formal, tá? E a lidar com isso, ok? Tá? E aí, então, como exemplo, né, como é que ficaria o caso aqui do Bob, que quer vender o carro para a Alice, né? Se a gente for pegar a forma tradicional, né, o Bob colocaria um anúncio que ele quer vender o carro, né? A Alice viu o anúncio, ficou interessada e foi lá, assinou uma proposta, um compromisso lá de compra e venda. Só que, né, esse compromisso de compra e venda, esse contrato, né, ele tem que passar por uma série de órgãos aí fiscalizadores, né? A gente sabe bem como isso funciona, tá? A gente tem que fazer esse trâmite junto, né, a autoridades, como o próprio nome diz, né, que vão ter o poder de chancelar se essa operação é válida, se ela é lícita, né, e consumar, né, essa venda do carro do Bob para a Alice. Tudo bem? Essa é a forma tradicional. Como é que ficaria isso, por exemplo, de uma forma eletrônica, talvez, né? Então, olha, o Bob ele quer vender, né, o carro dele. Ele cria um contratinho eletrônico e posta, por exemplo, né, lá no blockchain do Ethereum, né, usando a chave pública do carro, né? Diz assim, eu, Bob, aliás, ele não se identifica, eu, né, chave pública tal, quero vender o carro, chave pública tal, que está, deixa eu ver se ele pôs aqui, que está no locker, né? Ele pôs um carro ali, pôs um locker. Esse é um novo negócio que depois a gente pode comentar também, né? Pôs o carro num locker e o locker só vai ser destravado se a gente fechar esse contrato. Isso eu pus como cláusula contratual, tá? E a Alice, que ficou interessada, né? Ela simplesmente, pô, bacana, né? 20 mil, pô, um preço justo, olha, né? Esse carro aqui parece interessante. Ela formaliza essa venda, né? E essa formalização de venda, via o processamento distribuído aqui da rede, né, vai dar para a Alice, né, a posse, né, da senha que ela tem que usar para destravar o locker e ter a posse do veículo. Tudo bem? Entenderam o exemplo?
A única questão que eu faço para vocês é onde é que ficam as autoridades legais, né? Certo? Então, esse é um fato que a gente tem que discutir. Como é que a gente colocaria, por exemplo, um DETRAN aqui, mas sem que ele interfira? Desculpa. Pois não. Oi, meu nome é Deise, eu faço direito. Eu gostaria de saber como é que vai ser esse mundo, que é o futuro. Na verdade, eles estão implantando um dinheiro, né? E isso daí vai ser popular para todo mundo, né? Não só para a área do direito, para todas as áreas, até para as pessoas que trabalham na área comercial, né? Como elas vão embalar esse produto e também elas entregar na casa das pessoas, né? E eu queria saber o seguinte, dentro da área do direito, você falou do contrato, tudo mais, eu vi que tem uma área falha, né, que precisa ser incrementada, assim, estudada, até mesmo que o colega falou sobre lavagem de dinheiro, etc. E também eu queria saber essa parte de segurança, um hack entrar, por exemplo, na sua conta e pegar todos os seus bits e, de repente, você vai ver, não tem nada. Só isso que eu queria saber, essas duas perguntas. Repete a primeira. Desculpa, rapidamente. A parte da evolução no mercado com as pessoas comuns, né? Eu já conheço isso, eu acho super interessante. E como vai ser essa novidade, esse mercado, para as pessoas se adaptarem. E a minha outra pergunta, que seria também voltada para a área do direito, como a parte penal, essas coisas, que eles vão conseguir investigar pessoas que roubam, que fazem contratos CNPJ falsos. Tá bom. Deixa eu... Esqueci a primeira já de novo. Essa é a famosa memória de barata, né? Puxa vida. Você perguntou como é que as pessoas vão aprender. Gente, isso é algo que transcende, inclusive, né, as nossas salas de aula hoje, né? Eu vejo muito engraçado, às vezes eu estou dando aula e falando de fatos históricos, né? E, de repente, eu vejo alguém fuçando no celular e complementando. Não, professor, olha, não foi 1856, foi 1857 e foi o fulano de tal com o ciclano, né? Então, esse acesso que a gente tem à informação hoje é um negócio muito bacana, é um facilitador, né? Então, respondendo a sua pergunta, sobre o Solidity, por exemplo, tem videoaulas na internet de 20, 25 minutos que te ensinam a fazer um smart contract com o Solidity. Tá? E ensino numa linguagem bastante coloquial. Tá? Os principais elementos que você precisa compor. Você vai dizer, mas daí eu consigo sair fazendo um contrato inteligente? Sim, você já consegue, numa plataforma, inclusive, que o Ethereum reserva para teste somente, né? Você não precisa pôr dinheiro lá na hora de transacionar nada no seu contrato, você consegue fazer todas as experimentações do smart contract. Tá? Então, a acessibilidade hoje é um negócio incrível. Né? E, de repente, eu estou lá, né, me deslocando num trem, em algum lugar, eu pego o meu celular e assisto a videoaula. Por que não? Certo? Então, respondi a sua primeira pergunta, talvez? Tá. A segunda, eu também tenho uma question mark para vocês, né? Porque nem tudo está resolvido ainda. Né? Então, vocês vão ver se, na verdade, a gente combinou, né, uma transparência que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, né, com uma questão. Né? A questão, por exemplo, da perícia, como é que fica. Isso é bem interessante. Tá bom? Pois não. Professor. As locações de patinete, de bicicletas, eles usam esse sistema apenas, não tem validação do Estado. Mas é uma espécie de smart contract. É um smart né? contract. Porque Exato. eu baixo o aplicativo, escolho lá a bicicleta, o patinete, confere. O único detalhe é que, dependendo do modelo, ainda se usa realmente não, por exemplo, criptomoedas, mas você continua usando o mecanismo tradicional, que é o nosso dinheiro de plástico. Tá? Aí você colocou uma instituição financeira na jogada para poder fazer a autenticidade, né? Te dar a autenticidade dessa transação e das partes envolvidas. Mas a ideia... A ideia é essa, exatamente essa. Okay. Professor, aqui. Pois não. Só uma coisa assim que acho que não ficou muito claro para mim e para algumas pessoas. Por exemplo, quando a pessoa está vendendo um automóvel, ela gera uma chave pública, certo? Certo. Aí a pessoa de baixo, ela verificou o carro no anúncio e tem essa chave pública. Isso. Então, ela confirmou lá no banco de dados. Qual banco de dados é esse?
esse banco de dados é esse banco de dados distribuído, né, em todas as máquinas que estão rodando o blockchain que suporta o Ethereum. Que dá validade para o contrato. Exato. Correto? E me fala uma coisa, quando ela verifica que essa chave é verdadeira, ela faz o pagamento através de que meio? Quem valida, como ele recebe a confirmação de pagamento para ela, então, para liberar o carro para ela Perfeito. retirar. Deixa eu só voltar, então, no caso aqui. Só o processo. Só o processo, né? Perfeito. Obrigado. Ótima pergunta. De novo, a gente vive num mundo capitalista, então a transação só pode ser feita, nesse caso aqui, em Ethereum. Tá? Então, em algum momento, né, quando você criou a sua chave privada, você tomou posse da sua chave privada, de repente transferindo reais através de uma corretora, etc., tomou posse no blockchain de X Ethereums, que é o valor que você vai pagar pelo automóvel. Tá? A ideia toda é que você transacione via transferência de posse da moeda com criptografia forte. Tudo bem? Tá? E, desculpa, a outra pergunta que você fez é em relação à chave pública, é isso? As chaves públicas que tem aqui? Não, então, a única pergunta que eu fiz é sobre como funciona esse processo de validação, como que é o desenho do processo, entendeu? Somente. Tá. Bom, desenho... Desculpa, mas eu não agora, sei se eu não, entendi a mas sua agora- pergunta. O desenho do processo é esse. Não, mas agora ficou claro. Por exemplo, assim, a ordem do processo. Isso, Ele anuncia isso, até a chave pública, ela verifica a chave pública no banco de dados do blockchain. Perfeito. Aí ela viu que é verdadeiro, ela faz o pagamento e através desse pagamento de Eu bitcoins... transfiro a posse da Sim. moeda e transferindo a posse da moeda ali para o Bob, né? Sim. Ele me transfere a senha para eu abrir o locker. Sim, tudo através de chave pública. Tudo através de um smart contract, Entendi. feito de forma automatizada. Então, o Bob pôs lá e ele esquece. Algum dia a Alice entrou lá, achou interessante, fez a transação, de repente o Bob, opa, caíram 20 mil moedas aqui, 20 mil Ethereums na minha conta. Sim. Pronto. Não, tá ok. Muito obrigado. Tudo bem? Pois não. Tem um ecossistema enorme hoje de moedas, mas a questão toda que a gente tem que pensar é o quão sólidos são esses ambientes, né? E aí a gente tem que olhar o market share. Então, pelo market share, né, o mais indicado, depois do Bitcoin, que ainda não tem smart contracts, é o Ethereum. Tá? Então, se a gente tivesse que fazer uma recomendação hoje, nesse ponto de vista, aonde eu vou fazer o smart contract? Usando o Ethereum e aprendendo o Solidity. Assim, não é algo revelado. Não é algo revelado. Eu procurei, inclusive, uma série de papers, né, já que a gente vinha falar sobre smart contracts aqui, discutir smart contracts, eu não achei nada que endossasse que o pessoal do Bitcoin tem interesse nessa área. Certamente, se o smart contract, né, essa tendência pegar, e vai pegar, né, na questão do Ethereum e do restante do ecossistema, a um certo ponto eles vão ter que entrar também. Tá? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Bruno, sou aluno de Direito. Eu queria perguntar o seguinte, que o que parece o maior problema para nós é essa informalidade da descentralização, né? E o senhor comentou que a transação das moedas é possível auditar. Esses contratos também seria possível ser auditados se o poder público precisasse Sem dúvidas. verificar? E onde seria isso? Quando você fala em formalidade, talvez pelo exemplo que eu coloquei, não tem ausência de um órgão, né, oficial. A gente está muito acostumado com isso, né? O órgão que vai dar autoridade, o Banco Central que vai dar autoridade para mim, né, na emissão de moeda ou não, é um grande regulador, né? É esse ponto de vista. Mas, por outro lado, todos viram auditores. Todos que têm acesso ao sistema viram auditores. A gente consegue ver se a transação foi efetuada e por que chaves. Tá? E a pessoa, se precisar fazer prova, ela tem a chave privada. Então, ela pode dizer, olha, essa chave privada gera essa chave pública. E nenhuma outra. Entendi. Tudo bem? Tá? Ótimas perguntas, muito bacana. Pois não. Professor.
está falando que no smart contract ele fica vinculado a uma série de computadores que ficam minerando, correto? Isso, é uma rede peer-to-peer. Isso, numa rede de peer-to-peer. Ocorre o seguinte, vamos supor que o contrato está armazenado num computador peer-to-peer e esse computador que está armazenado no contrato exploda. Exploda, certo. Né? Nesse caso... Isso é impossível de... Bom, é óbvio que o computador pode explodir, né? Mas pela forma com que isso é feito de maneira distribuída, uma série de outros nós ratificaram a transação ou possuem a cópia do contrato. Portanto, esse nó ele não é essencial. A gente não deposita a informação, né, num equipamento só. Então ele fica vagando. Ele fica exatamente distribuído por essa rede peer-to-peer. Isso que é um pouco, às vezes, difícil da gente entender no início. Tá? Ele fica distribuído. Tá? E esse princípio, gente, é bem interessante, só pegando o gancho do que ele falou, esse princípio de redes peer-to-peer e redes, né, ele nasce logo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, né, o que aconteceu? Quando os americanos e os russos tomaram Berlim, né, e, portanto, teve a queda da Alemanha, né, eles negociaram da seguinte forma. Né, os americanos ficaram com o von Braun e os russos ficaram com os equipamentos. Quem era o von Braun? Para vocês terem uma ideia. Ele produzia aquelas bombas de intimidação que caíam em Londres, bombas V1, bombas V2. Né? A bomba V2 era um foguete que já atingia 800 quilômetros de altitude, portanto, maior que a órbita baixa. Tá? O von Braun ele deu a tecnologia dos foguetes Mercury, né, que colocaram o homem a orbitar, os americanos, né, a orbitar ao redor da Terra, o projeto Gemini, que colocou o homem caminhando no espaço, tá? E o projeto Apollo, que colocou o homem na Lua. Né? E os americanos, quando olharam para isso, eles ficaram extremamente temerários. Né? Porque, olha, nós pegamos um alemão e nós temos toda essa tecnologia. Isso jamais pode acontecer em solo americano. Daí, né, todas essas tecnologias onde a gente garante que ninguém tenha toda a informação. Você tem uma parte da informação, mas nunca toda a informação. Tudo bem? Tá? Esse é um princípio que vem dessa época. E preconizado pelo nosso famoso Departamento de Defesa, né? Que é uma pena eu poderia contar algumas histórias da aeronáutica para endossar questões tecnológicas. Bom, e aí vem o caso, né? Olha, se eu tiver um ladrão, né, tentando roubar ali a posse, não tem como ele fazer isso, né, na questão do smart contract, porque ele não vai conseguir se passar pela Alice. Essa é a questão. Tá? Ele não consegue fazer essa transação reverter para a Alice, tá? Porque ele não tem o mecanismo gerador daquela chave pública. Tá? É essa a garantia, né, que a gente tem. Muito bem. Aplicações. Né? Isso, aplicações, num estudo que foi feito pelo MIT, né, o pessoal de desenvolvimento de negócios, onde já se está usando o smart contracts. Então, para vocês terem uma ideia. Né? Seguros. Faz sentido, se você pensar, né, usar smart contracts. Internet das coisas. Né? Hoje a gente tem uma série de dispositivos mandando informações para entidades centrais, só que a gente não tem assinatura. E se de repente dá algum problema, quem que foi que fez isso? Se ficar registrado num livro de registro como blockchain, a gente resolve. Tá? Empréstimos hipotecários, onde eu vou dar alguma garantia. Né? Contratos de emprego, eu posso fazer. Conteúdo de copyright assegurado, né? Tem sido feito. E cadeia de suprimentos, a gente usa muito na área de engenharia de produção. Né? Então, cadeias de suprimentos entre empresas sendo assinados no blockchain. É um negócio extremamente interessante. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. E aí os desafios. Desafios. Acordaram? Desafios. Primeiro, imutabilidade. Né? Uma vez feita a bendita da transação, né, no smart contract, amigo, já era. Né? Já era, certo? Você não consegue mais reverter, não a transação. Tá? Eu não estou querendo inferir sobre o questionamento jurídico sobre a transação. Isso os nossos colegas do direito vão ter que discutir e decidir sobre isso. Mas ela é imutável.
né? Diferente daquela questão de questionamento, por exemplo, cartão de crédito. Segundo, se eu estou introduzindo lógica formal e programação, eu posso ter bugs, né? Como é que a gente vai tratar os bugs, né? Os bugs são aquelas falhas que aparecem de vez em quando e que, de repente, passou pela etapa de testes ali do smart contract que a gente não percebeu. Tá? Tendências hoje. A gente colocar robôs, você fez um smart contract. Tem uma série de empresas já sacando isso no mercado, né, e percebendo, olha, de repente são pessoas que não vão ter muito conhecimento de programação que vão fazer isso. Então, vamos montar um testador que engata no smart contract, faz testes exaustivos e dá um relatório para a pessoa. Ó, teu smart contract está legal, mas tem essas falhas aqui que você precisa ajustar para você poder colocar ele no blockchain. Então, já tem gente pensando nisso, nesses robôs, para vocês terem uma ideia. Tá? Outra questão, perícia. Né? Em tese, qualquer um faz a perícia, né, se você tiver realmente o acesso ao blockchain. É um negócio bastante simples. Tá? O ponto que fica é, como é que eu transformo as chaves públicas em pessoas, ou bens, ou serviços? Eu não tenho esse depara, percebem? Tá? Então, a questão pericial ainda precisa ser melhor trabalhada. E, obviamente, o que a gente já discutiu aqui em algumas perguntas, a regulação. Né? Como é que eu coloco, de repente, uma autoridade, no caso da transação do carro, como é que eu colocaria um DETRAN sem que ele fosse anuente, mas não interferente? Percebem a diferença? Né? Que eu pudesse dar, no processo, anuência ao DETRAN, do smart contract, e ficou lá registrado também, e ele tem acesso e pode fazer a auditoria dele, mas sem ter a interferência dessa entidade central, que é a ideia em torno dos processos de blockchain que a gente tem hoje. Tudo bem? Tá? Então, esses questionamentos eu deixo para vocês, né? Para a gente poder discutir numa próxima oportunidade. Né? E para os nossos colegas do direito, né, a gente tem diversos leques. Né? Então, a gente tem um outro agora que vocês vão ter que estudar mais, né, e pelo menos entender um pouco mais, que é o de criptografia, né, quando a gente fala em criptografia forte. Tá? Bom, e aqui, finalmente, né, a gente terminar com uma piadinha, por que não, né? É uma senhora vendo lá, né, olha, contratos, né? Escreva com palavras, escrever com palavras ninguém vai entender, né? Ou seja, você vai ter que aprender a usar a lógica formal e não mais aquela linguagem natural que muitas vezes a gente usa em contratos e às vezes fica dúbio. Ok? Pessoal, muito obrigado e eu abro para perguntas eventuais que existam aí. Ok? Muito obrigado, gente.